Imagine um Brasil imperial à beira de uma transformação, onde a escassez de um recurso vital ameaçava o futuro da nação. Qual seria esse recurso? E como sua falta moldaria destinos e economias de formas que você jamais imaginou? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos desvendar um dos capítulos mais complexos e menos explorados da história econômica brasileira. O problema da mão de obra no século XIX, uma época em que o Brasil, com sua vasta extensão territorial, enfrentava um paradoxo intrigante, a falta de trabalhadores para impulsionar seu crescimento. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções sobre o passado. Na metade do século XIX, a economia brasileira dependia massivamente de uma força de trabalho submetida a trabalho forçado, estimada em cerca de 2 milhões de indivíduos. Qualquer grande empreendimento esbarrava na inelasticidade dessa oferta. O primeiro censo demográfico de 1872 revelou aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores forçados. Mas o que esses números realmente nos dizem? Eles apontam para uma realidade brutal. A taxa de mortalidade era superior à de natalidade entre essa população, indicando condições de vida extremamente precárias. É fascinante comparar o Brasil com os Estados Unidos. Ambos iniciaram o século XIX com cerca de 1 milhão de trabalhadores forçados. No entanto, as importações brasileiras foram 3 vezes maiores que as norte-americanas. Mesmo assim, ao eclodir a Guerra de Secessão, os Estados Unidos da América contavam com 4 milhões de trabalhadores forçados. Enquanto o Brasil tinha apenas 1,5 milhão, a chave para essa diferença reside na elevada taxa de crescimento vegetativo da população, submetida a trabalho forçado norte-americana, que vivia em propriedades menores e com condições relativamente mais favoráveis. Lá, o aumento natural da população se tornou uma fonte de renda para os proprietários. Com transferências internas de mais de 742 mil indivíduos entre 1820 e 1860, os trabalhadores forçados nascidos no país apresentavam vantagens claras: integração cultural, melhor alimentação e domínio da língua. No Brasil, a realidade era sombria. A alta mortalidade da população brasileira submetida a trabalho forçado evidenciava condições de vida desumanas. O regime alimentar nas plantações açucareiras era particularmente deficiente. Com a crescente demanda por trabalho forçado no sul, impulsionada pelas plantações de café, o tráfico interno se intensificou. Regiões decadentes, como o Maranhão, sofreram uma forte drenagem de mão de obra, enquanto a região açucareira, mais capitalizada, conseguiu resistir melhor. A redução do abastecimento de africanos e a elevação de seus preços provavelmente intensificaram a exploração da mão de obra existente, levando a um desgaste ainda maior da população submetida a trabalho forçado. Com a eliminação da imigração africana, a questão da mão de obra tornou-se uma urgência. Para entender o problema, precisamos olhar para a economia brasileira da época. Diferente das economias europeias, que passavam por uma revolução tecnológica e urbanização, o crescimento brasileiro era puramente extensivo. Ele se baseava na expansão do uso da terra e na incorporação de mais mão de obra. A oferta de trabalhadores era, portanto, o cerne de todo o problema econômico. Mas existia uma oferta potencial no vasto setor de subsistência? Esse setor, que se estendia por todo o país, era caracterizado por grande dispersão, pecuária e agricultura rudimentar, com baixíssima densidade econômica. Embora a terra fosse abundante, sua propriedade era altamente concentrada. O sistema de sesmarias, por exemplo, garantiu que a terra ficasse nas mãos de poucos. Na economia de subsistência, cada família produzia seus próprios alimentos, e o caboclo era um produto desse sistema. Ele estava ligado a um grupo econômico maior, geralmente pecuário, cujo chefe era o proprietário da terra. O roceiro, embora não fosse proprietário, estava vinculado por laços sociais e pela mística da fidelidade ao chefe, que garantia a mão de obra necessária e o prestígio social. O recrutamento de mão de obra nesse setor era extremamente difícil e exigiria uma mobilização massiva de recursos. Além da cooperação ativa dos grandes proprietários rurais, algo raro, pois colocava em xeque todo um estilo de vida e uma estrutura de poder político. Nas zonas urbanas, a população também enfrentava dificuldades de adaptação ao trabalho agrícola, consolidando a ideia de que a mão de obra livre nacional não era adequada para a grande lavoura. Diante desse cenário, mesmo em momentos de incerteza, a ideia de um amplo recrutamento interno financiado pelo Estado não prosperou. Pelo contrário, cogitou-se a importação de mão de obra asiática sob regime de trabalho coercitivo, similar ao que ocorria nas Índias Ocidentais. A gravidade do problema era tamanha que até mesmo um visionário como Mauá, no terceiro quartel do século XIX, considerou essa solução. Isso nos mostra a profundidade do desafio econômico e social que o Brasil enfrentava. A história da mão de obra no Brasil do século XIX é um espelho complexo das forças econômicas e sociais que moldaram nossa nação.
Compreender esses dilemas é fundamental para entender o presente e construir um futuro mais justo. Se você chegou até aqui, é porque valoriza o conhecimento e a profundidade histórica. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar este conteúdo com quem também se interessa pela história do Brasil. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo análises tão importantes como esta. Até a próxima!